Olá pessoal, tudo bem? A guerra entre Rússia e Ucrânia fez com que nós esquecêssemos por hora que existe uma região conflituosa chamada Oriente Médio. No dia de hoje nós tivemos ataques por grupos palestinos feitos a Israel através de sequestros, bem como também lançamento de mísseis e, claro, a retaliação israelense através de bombardeios contra alvos específicos na faixa de Gaza, que seriam estruturas pertencentes ou associadas ao Hamas. Nós assistimos a uma escalada de terror tão grande no Oriente Médio que muitos dizem que Israel vive a sua pior realidade de atentados terroristas de sua história. E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. E mais ainda, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Se você ainda não baixou o nosso guia Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está aqui na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada, é um e-book feito especialmente para você entender tudo o que acontece na geopolítica do mundo, seja no Oriente Médio, a geopolítica dos grandes players, a exemplo da geopolítica dos Estados Unidos ou da Rússia e assim por diante. Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme nós falávamos, há uma crescente tensão na região do Oriente Médio, em especial envolvendo a faixa de Gaza e o Estado de Israel. A foto que nós visualizamos aqui é justamente uma foto após um ataque feito por Israel na região da faixa de Gaza. Nós vamos compreender o que é a faixa de Gaza neste vídeo, conforme aqui veremos. O consequente da imagem que acabamos de ver é a destruição, porque um prédio houve, inclusive, que caiu, não é? Nós tivemos a derrubada do prédio através dos ataques feitos por parte de Israel, enquanto retaliação aos atentados que sofreu no dia de hoje. Temos aí uma outra foto que é bastante chocante, onde temos um soldado das Forças Armadas israelenses se protegendo atrás de um carro e você visualiza ali, infelizmente, corpos no chão, evidenciando o quanto pesado foi o conflito que se desenrola neste exato momento entre israelenses e palestinos no Oriente Médio. E é sobre isso que nós vamos tentar compreender o que acontece ali no Oriente Médio através da seguinte característica. Israel declara guerra, mas um detalhe importante, a guerra não é declarada contra o palestino, nem contra os territórios palestinos, mas sim, há uma tentativa de deixar bastante claro que a guerra se trata contra um grupo específico que é o Hamas. O Hamas nasceu na década de 80, enquanto grupo que não aceita a existência do Estado de Israel e busca lutar contra este Estado e, por sua vez, segundo sua concepção, a criação de um Estado em um lar palestino, que teria sido usurpado pelos israelenses, tudo bom? Então nós temos ali uma guerra travada entre Israel contra o Hamas, e não necessariamente, repita-se, contra os palestinos ou contra o território palestino, mesmo porque a Cisjordânia, que é um território palestino, não está, neste momento, por enquanto, em conflito contra Israel, e nem Israel necessariamente em conflito contra a Cisjordânia, ao menos nessas últimas horas. O que houve até agora? Vamos tentar compreender. Vamos falar ainda do avatar da região, que é quando nós analisamos ali as suas características geográficas populacionais, especialmente o mundo no mapa, observando ali a região a partir dos seus mapas e, claro, o contexto internacional e o que temos enquanto realidade de contexto internacional para compreensão do conflito que se inicia aí nesse 8 de outubro de 2023. Vejamos, o mundo no mapa, observemos o seguinte, teria sido um ataque surpresa nesta região problema? Muitos estão comparando o que houve hoje com o chamado Yom Kippur. Yom Kippur é uma das últimas guerras israelenses de grande proporção envolvendo Israel e países vizinhos, porque a última grande guerra mesma vai ocorrer no ano de 2006, quando nós temos a guerra entre Israel e o Líbano. Além, claro, em 82, quando nós tivemos também novamente uma guerra, entre Israel e o Líbano. Mas Yom Kippur encerra, em alguma medida, aquela sequência de grandes guerras que nós temos entre Israel e países árabes vizinhos, em especial a guerra de independência de 48-49, ou ainda a guerra com o Egito, ali em 56, por conta da questão do Suez, bem como também a guerra de 73, ou ainda de 6 dias, não é? Quando Israel acaba anexando alguns territórios e vencendo os países vizinhos em poucos dias. E Yom Kippur é uma guerra que ocorre num feriado religioso para os judeus, que é justamente o dia do perdão. Neste momento, portanto, os israelenses, despreocupados em alguma medida com a questão da segurança, acabam baixando a guarda e sofrendo
sofrendo um ataque relâmpago. Pelo menos esta é uma das vertentes da história a respeito do que foi Yom Kippur. E claro, a princípio Israel sofrendo baixas, mas recorrendo e claro, fazendo contraofensivas e saindo vitorioso. E o modo como ocorre hoje esse ataque surpresa contra Israel faz com que alguns discutam esta similaridade 50 anos depois com o Yom Kippur. No caso ali, o Yom Kippur trouxe consequências muito sérias para o mundo, a exemplo do choque do petróleo e, claro, o modo como a OPEP entra no cenário da geopolítica internacional e o petróleo enquanto barganha no contexto da geopolítica das disputas do Oriente Médio. Bom, nós temos a similaridade por conta da data, nós temos aqui Israel vivenciando festividades, não é o dia do perdão, ok? Mas são festividades que são associadas ali à chamada festa dos tabernáculos, que é uma festa também compreendida como sendo a festa das cabanas, bem como faz referência à colheita e, claro, diz respeito a uma tradição do povo judeu que faz menção aos anos vividos no deserto quando fugiram do Egito, tudo bom? Então, em meio a uma festividade, no dia sequencial à festividade dos tabernáculos, nós temos aí um empreendimento bastante ousado, bastante sério por parte de grupos palestinos, em especial o Hamas, contra o território israelense. Vejamos. Guerra, é isso que nós temos? Sim, na declaração do governante Netanyahu, nós vamos derrotá-los, abre aspas, até a morte e vingar este dia, que certamente entrará para a história como um dos dias mais notáveis na história israelense e, claro, as suas perdas humanas e também materiais, enfim, 7 de outubro de 2023. Este dia, portanto, promete ser vingado pelo governante, primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, israelense. E aqui, Hamas versus palestinos. No caso, a gente tem o debate de que o Hamas não representa necessariamente a vontade palestina, até porque na região da faixa de Gaza habitam 2 milhões de habitantes, dos quais nem todos estão em acordo com o Hamas. O Hamas é um grupo militar compreendido por Israel como um grupo terrorista, e a maior parte das instituições internacionais tem o Hamas como um grupo terrorista, que tem estimados ali 40 mil homens. Então nós temos uma parcela bem pequena de combatentes no Hamas quando pensamos na realidade palestina, em especial nos 2 milhões estimados ali que vivem em Gaza especialmente. Perfeito? Olhando aqui, o território que é interessante observarmos e termos a clareza, o mundo no mapa, uma característica importante do nosso vídeo, dos nossos vídeos que fazemos aqui, e claro, é um termo importante do nosso curso, o mundo no mapa, quando nós analisamos a partir da cartografia, envolvendo acesso a regiões de petróleo, de água, distribuição populacional, infraestrutura de transporte, parque industrial, enfim, o mapa é fundamental para a compreensão do que ocorre no mundo. Bem, o Estado de Israel é este na cor branca e, claro, a região da faixa de Gaza diz respeito a uma pequena faixa de território mesmo que ocorre aqui nesta localidade às margens do Mar Mediterrâneo, conforme vemos aí, e, claro, ocorre ali na fronteira com o Egito ao sul e na fronteira com Israel, uma pequena faixa, então o nome é bastante digno de assim sê-lo, faixa de Gaza. Até porque a principal cidade ali é justamente a cidade de Gaza e ao norte você tem até inclusive a chamada cidade norte de Gaza, ok? Ou Gaza do Norte, enfim. Bom, o que houve? 8 de outubro, já madrugada, estou gravando o vídeo. Até agora nós temos ações coordenadas, ok, desde Gaza contra Israel. Então você tem aí ataques que partiram aqui desta região de Gaza contra o Estado de Israel. Bom, nós tivemos ataques aéreos com mísseis a diversas cidades. Tel Aviv, inclusive, acaba sofrendo com ataque a partir dos mísseis. Discutiu-se que às 6h30 da manhã nós tivemos ataques por parte de Gaza contra as cidades israelenses e pelo menos 2.000 mísseis foram lançados. Alguns falam até em 5.000 mísseis terem sido lançados de Gaza contra cidades israelenses. O sistema de ferro ali, o domo de defesa israelense é bastante eficiente. 99% pelo menos dos mísseis eles são interceptados. Então existe todo um sistema de inteligência de captura de sinais da origem do míssil e por onde esse míssil vai passar e onde ele irá cair. Se o míssil eventualmente for cair numa região de não ocupação humana, numa região rural que não seja habitada, eles nem interceptam, ok? E se o míssil se destinar a alguma região que tenha densidade demográfica e coisa do gênero, o míssil será interceptado, ok? Nem todos são, mas a expressiva maioria é. Muito bom, ataques terrestres também através da fronteira.
a diversas cidades, conforme nós vimos. A consequência disso foi que nós tivemos pelo menos 250 mortes, alguns falam em número maior por enquanto, um número aí 250 para não exagerarmos, mas também não sermos injustos, infelizmente com, lamentavelmente, as pessoas que perderam seus entes queridos, enfim. Vamos torcer para que o número não seja muito maior do que isso. Mais de 1.000 feridos, alguns falam em 2.500, 3.000 feridos. É difícil saber exatamente qual que é o número real de pessoas que se feriram por causa dos ataques feitos por grupos palestinos, em especial Hamas, contra israelenses. Bom, e dezenas de pessoas sequestradas. Até onde eu vi dizerem, havia 60 pessoas sequestradas. E aqui você tem uma situação bastante delicada para Israel. No caso, 60 pessoas sequestradas, como se dará uma eventual contraofensiva israelense contra os grupos do Hamas? Os representantes do Hamas, eventualmente até a Jihad Islâmica pode se mobilizar em apoio ao Hamas, enfim. 60 pessoas sequestradas é muito difícil você combater sem saber até que ponto essas pessoas não serão utilizadas como escudo humano. Até que ponto essas pessoas não serão usadas para barganhar um acordo de paz, para que não haja retaliação. E diante desse cenário, nós temos o governo israelense ficando numa situação muito difícil e desvantajosa para a sua eventual retaliação, até porque alguns discutem que nós teremos uma retaliação por parte de Israel que vai se dar no terreno, vai se dar no território e não apenas com a destruição de alvos específicos na região da faixa de Gaza através de ataques israelenses por foguetes ou drones, tudo bom? Então, a retaliação israelense, a contraofensiva israelense, não se sabe exatamente como vai se dar, justamente por causa da presença desse fator surpresa que é 60 pelo menos sequestrados. É muita coisa. Bom, nós tivemos até agora então retaliações de Israel e explosões por parte israelense em estruturas na faixa de Gaza que sejam associadas ao Hamas. Prédios, escritórios, lugares de armazenagem de armas, etc. Tudo bom? Israel se prepara para a contraofensiva e aí nós já estávamos comentando aqui de que natureza será tal contraofensiva. Vamos acompanhar para entendermos o que teremos como consequência dessa guerra por parte de Israel. Já há uma guerra em curso. O avatar da região, a faixa de Gaza, é um território de pequena extensão territorial que tem apenas 360 quilômetros quadrados. É uma região muito pequena em termos de extensão territorial. É uma localidade que faz fronteira com Israel e também faz fronteira com o Egito. É governada pelo Hamas, houve controvérsias e brigas políticas internas envolvendo palestinos e houve a expulsão de opositores ao Hamas no território da faixa de Gaza, onde o Hamas inclusive é acusado de governar na região com mão de ferro de maneira fortemente ditatorial. Nesta localidade nós temos ali 6 milhões de habitantes. 6.000 habitantes por quilômetros quadrados, portanto nós temos uma alta densidade demográfica. Quando nós olhamos para o Brasil é um país cuja densidade demográfica é de 25 habitantes. Pensa aí a comparação, moço. 25 habitantes por quilômetro quadrado. No caso ali, a faixa de Gaza é uma região onde você tenha 6.000 habitantes por quilômetros quadrados, de modo que é uma região densamente povoada, de longe, uma das regiões mais densamente povoadas do planeta Terra. Ok? 25 habitantes por quilômetro quadrado é o caso do Brasil, só para um dado comparativo. A cidade de São Paulo vai apresentar uma densidade demográfica em torno de 7.000 habitantes por quilômetro quadrados. Então, é como se Gaza fosse uma espécie de município do estado de São Paulo ou mesmo do Rio de Janeiro, que é parecido, não é? Ou uma outra grande capital do Brasil, como Salvador ou mesmo Fortaleza. Nós temos alta densidade demográfica nesses grandes centros urbanos, tudo bem? E na região da faixa de Gaza, que é uma região de extensão territorial bem pequena, conforme disse, reitero, 360 quilômetros quadrados, certamente há uma dificuldade gigantesca para a ação militar por parte de Israel a fim de combater inimigos nesta localidade, seja por terra ou seja pelo ar. Por quê? Por terra você pode cair em emboscadas, você pode cair em terrenos inóspitos e de difícil acesso e ter muitas baixas. Pelo ar é difícil porque você tem um número muito grande de civis que podem ser afetados, infelizmente, na sua eventual operação militar. Então a guerra, eventualmente por parte de Israel no território do Hamas, ali na região da faixa de Gaza, é sem dúvida uma guerra de natureza urbana que é
muito difícil, porque traz todos os elementos de dificuldade de operação militar em terreno urbano, conforme quem gosta, quem estuda a questão militar, questão de doutrina de guerra, enfim, espaços rurais, espaços urbanos, sabe do que estamos aqui abordando. E aqui é mais para que nós compreendamos o que é a região da faixa de Gaza. Uma grande população, são 2 milhões de quilômetros quadrados, são 2 milhões de habitantes, e uma elevada densidade demográfica, são muitos habitantes por quilômetros quadrados, tudo bem? Quando nós vemos fotos dessa natureza aqui, nós temos clareza do quanto há, de fato, de verdade, uma grande densidade demográfica, porque é uma região altamente verticalizada, portanto, com muitos habitantes, tudo bom? Bem, e observando aqui, adiante, temos ainda que os grupos radicais que são terroristas por parte de Israel e de boa parte da comunidade internacional é o Hamas e também a Jihad Islâmica. Nós temos, apesar disso, um muro que divide e também cercas que separam Israel da faixa de Gaza. Mas, apesar dos muros, existem checkpoints, digamos assim, que são pontos de passagem, por onde trabalhadores saem da faixa de Gaza e vão trabalhar, em especial, no território israelense, tudo bom? A estimativa é que pelo menos 80 mil pessoas façam esse fluxo migratório diário, que é sair da faixa de Gaza, entrar em Israel, trabalharem e depois, eventualmente, voltarem para as suas casas. Olhando aqui o mundo no mapa, nós temos aí justamente uma representação cartográfica da faixa de Gaza, que fica na posição sudoeste do Estado israelense. Olhando aí, nós temos que a fronteira da faixa de Gaza ao sul é com o território do Egito, e essa fronteira ao sul com o Egito nos traz ali, ó, 11 quilômetros. Então você tem uma fronteira de 11 quilômetros envolvendo Egito e a faixa de Gaza. O detalhe é que essa fronteira é fechada, você tem um muro na fronteira entre Egito e Gaza, mas a passagem de Rafah, que é uma passagem bastante conhecida, importante inclusive, tudo bom? Onde há um fluxo migratório entre Gaza e Egito. Claro, nós temos a fronteira entre Israel e Gaza, que tem 10 quilômetros ao norte, então você tem aqui, ó, na posição norte, uma fronteira de 10 km mais ou menos, e a principal passagem ali, a passagem de Erez, ok? Então você tem uma passagem importante por onde há fluxo migratório para o trabalho, conforme nós mencionávamos, ok? E a fronteira ainda de 41 km, que é a fronteira leste, onde você tem algumas outras passagens, ok? No norte ali, Cami, e também Nahal Oz, por exemplo. Justamente da cidade de Gaza aqui, você tem essas passagens que são muito utilizadas por palestinos para irem até Israel especialmente, bem como a passagem de Erez, são as duas mais importantes para darem acesso eventualmente ao sul do território de Israel. Conforme nós mencionávamos, Gaza tem 365 quilômetros quadrados, de norte a sul. Nós temos uma extensão geográfica de 41 quilômetros, então de norte a sul é um território pequeno, e temos ainda uma fronteira de leste a oeste, o território tem de 6 a 12 quilômetros de leste a oeste e é banhado pelo mar Mediterrâneo, conforme nós visualizamos aqui no nosso mapa. Perfeito? Bom, nós temos, apesar disso tudo, uma situação muito curiosa e um detalhe importante que não se deve desprezar para entender o conflito entre Israel e Gaza, ou Israel e grupos palestinos, que é o bloqueio. Existe uma chamada operação em 2008, que é a Operação Chumbo Fundido, onde Israel vai fazer uma patrulha no mar Mediterrâneo e não vai permitir que navios suspeitos entrem no território de Gaza. Então nós temos que Gaza fica isolada por conta do controle por parte de Israel, bloqueio mediterrâneo a partir de 2008, justamente para que em Gaza não entrem armamentos, não entrem artefatos militares, mas ao mesmo tempo nós temos que Gaza questiona e critica Israel porque ao mesmo tempo não entra comida, medicamentos e também outros produtos importantes e fundamentais para a vida humana. E claro, nós temos outro aspecto importante que são os cortes de eletricidade. Então, nós temos que constantemente Gaza fica sem energia elétrica. No caso, Israel vai acusar Gaza e os seus governantes de que foram eles quem destruíram os geradores de energia. Tudo bom? Em conflitos e tal. Por outro lado, Gaza acusa Israel de que não. São os israelenses que destruíram a infraestrutura de geração de energia e transporte de energia para a região de Gaza, fazendo com que a população que aí viva
fique muito refém dos rumos econômicos que eventualmente Israel toma, porque tem dificuldade de desenvolver uma própria economia por conta de problemas dessa natureza. Seja o bloqueio marítimo, seja o bloqueio terrestre, mesmo porque você tem um muro que vai separar os territórios de Israel, Gaza, bem como também Egito e Gaza, tudo bom? Porque olha-se muito para o Estado de Israel, mas muitas vezes não se leva em consideração que também existe muro separando os territórios do Egito e de Gaza, perfeito? Aqui nós temos um mapa que nos mostra as cidades onde nós tivemos a ocorrência de incidentes. Aqui nós temos que em todas essas cidades, Siderot, Askelon, e também a própria capital Tel Aviv, são cidades onde nós tivemos foguetes chegando, tudo bom? Agora, o outro fato importante, vocês visualizam aí, ó, Jabalia e também Gaza, que são as cidades importantes aqui na região da faixa de Gaza, né? E aí o que temos? Nestas cidades, né? Nestas cidades, você tem uma proximidade daquelas cidades que foram atacadas. Então você tem que as cidades de Erez, Siderot, ou mesmo ainda Reim, são cidades onde houve sequestro de pessoas e confrontos militares envolvendo grupos do Hamas, bem como também envolvendo os combatentes e forças armadas de Israel. Então, em diversas cidades ao sul do território israelense, nós tivemos estes relatos do intenso e longo conflito que assistimos hoje aí na região entre Israel e Gaza. Tudo bom? E um detalhe importante a ser debatido, que não pode ser desprezado de maneira nenhuma, é a questão internacional. Temos a questão dos Estados Unidos, que é um importante aliado do território israelense. Pessoal, os Estados Unidos têm Israel um importante aliado por qual motivo, além da relação histórica importante entre ambos os países, pelo menos metade da população judaica do mundo vive nos Estados Unidos. Se nós temos uma população estimada em 15 milhões de habitantes que são no mundo judeus, pelo menos 6 milhões vivem nos Estados Unidos. Então há esta relação demográfica importante de irmandade entre a colônia judaica que vive nos Estados Unidos e, claro, o quanto esta eventual colônia exerce influência política na política dos Estados Unidos para o Oriente Médio e, claro, para Israel no caso. Notem só. Ainda que possa haver divergência em relação ao governante, seja um presidente democrata ou republicano em relação ao governo de Israel, nós temos uma tendência de constante apoio e sempre apoio dos Estados Unidos em relação a Israel. Ponto. Agora vamos ver como se vai desenhar o eventual apoio norte-americano para com Israel em relação à guerra que eles querem, levar adiante na forma de ataques apenas com drones e aviões ou tropas no solo ocupando militarmente a região de Gaza. Temos que a Arábia Saudita é um elemento fundamental para entendermos. A Arábia Saudita é um país que vem dialogando com Israel para retomar relações econômicas, para reconhecimento mútuo de países, para troca diplomática e econômica numa crescente relação comercial, o que não existe. Tudo bom? Isto coloca em alerta a questão do Hamas, porque o Hamas, ou a Palestina em boa parte, fica cada vez mais isolada à medida que você tem países, especialmente sunitas, que vão eventualmente reconhecendo o Estado de Israel e normalizando relações com Israel. Tudo bom? Então este é um fator-chave que pode nos explicar os motivos do ataque de grupos de Gaza contra Israel. O Irã é um aspecto fundamental, mesmo porque o Irã apoia grupos no Líbano e na Síria, bem como o próprio Hamas, contra eventualmente o Estado de Israel, mesmo porque o Irã é um país que tem oposição e crítica muito forte em relação a Israel. Tudo bom? Então nós temos aí um cenário bastante complexo envolvendo Israel e o seu contexto interno, Gaza e toda a sua dificuldade de ter acesso ao território israelense, porque você tem um bloqueio marítimo e, além do mais, você tem o muro construído entre o território de Israel e a faixa de Gaza. A justificativa israelense é justamente a segurança, seja para não entrar navios com armamentos e artefatos militares para os terroristas da faixa de Gaza, ou seja, o muro separando Gaza e Israel, que Israel constrói para controlar fluxo migratório de, eventualmente, pessoas e, claro, para conter também, sem dúvida, fluxo de grupos terroristas. E o que nós assistimos hoje foi simplesmente tratores rompendo a cerca que existe entre Israel e Gaza naquela localidade onde há muro ou cerca, depende da região, tudo bem?
Claro que na percepção de Israel houve um desrespeito à soberania e à administração israelense no dia de hoje. Tudo bom? Então aqui nós temos uma análise bastante simples do problema Israel/Hamas, que é um problema imenso, que nos remete a toda a história do século XX, as guerras envolvendo Israel e países árabes, etc. Tudo bom? Espero que nós tenhamos compreendido. Se você quer aprender geopolítica de uma maneira aprofundada, contextualizada, compreendendo todas as peças, as importantes ações no tabuleiro da geopolítica, não deixe de conhecer o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. E eu reitero, não deixe de divulgar o nosso conteúdo. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.